minha infância foi uma infância onde eu vi lutas, né? Dificuldades sendo superadas a todo instante, saber conviver com o mínimo, ser feliz, saber brincar, saber lutar. A gente vendia, eu e minha mãe, para poder ter um pouco mais de renda, a gente vendia bombons no recreio da escola, tá? E da minha ideia mesmo, eu dizia, não, tem como pegar mais renda de alguma outra coisa. Eu tirava siriguela no quintal da minha casa, tinha um pé de siriguela enorme, eu juntava baldes e baldes de siriguela, ia vender na rodoviária. Então, quando a gente volta lá no passado e lembra de onde saiu, né, não é com frustração ou com algum tipo de trauma, não, é com honra, com honradez, por saber que as dificuldades fez com que a gente buscasse mudar a realidade. Quem convive comigo no meu dia a dia sabe o quanto eu dou importância a esses traços da minha história, essas páginas, né? Que eu estou agora com 49 anos de idade, fazendo, se Deus quiser, e agora em outubro, 50 anos, que é uma data de rombo, né? Uma data fechada, bem memorável, mas são 50 anos que a gente, para poder chegar nessa referência que a gente é hoje, existem traços dentro da gente que a gente arrasta, né? Desde a infância. Então foi uma infância realmente bem marcante, tá? E que quando a gente busca essa história da nossa infância, consegue produzir isso e relatar aqui, é emocionante. Então, se em algum momento ou outro faltar a voz, é normal, porque não é comum a gente estar falando, porque pelo tempo, pela correria, a gente está sempre vivendo hoje, o momento, o amanhã. E o passado, ele tem uma responsabilidade muito grande na pessoa que a gente é hoje. É verdade. Nas nossas decisões, nas nossas, né? Onde a gente chega. Então, a infância foi realmente... Eu sou a caçula de uma família de 5 filhos, tá? Uma família tradicional e de poucas condições financeiras, né? Só para você ter uma noção, retratar um pouco assim, visualmente, como é que era a nossa casa, né? Quando eu era pequena, que eu tenho as lembranças. A gente, até mais ou menos uns 8 ou 9 anos de idade, foi que a gente começou a ter a eletricidade, né? Casa de chão batido, tinha cimento só na sala, que era onde recebia as visitas. Qual zona rural do bairro? Eu morava na cidade, ao lado da igreja, da matriz. Perfeito. Uma casa que meus pais, né? Quando casou, meu avô deu para minha mãe e foram morar lá. Então, quando tinha eletricidade, a gente também usava o candeeiro, a querosene, entendeu? Dormia em colchão de junco, outros em rede, tá? Morava às vezes 2 numa rede só, e assim ia dividindo, né? Então essa infância difícil, existia dentro disso aí traços que levam pra gente, que é a união e a vontade de fazer algo para mudar aquela realidade. Sim. Então quando a gente volta lá no passado e lembra de onde saiu, né? Não é com frustração ou com algum tipo de trauma, não, é com honra, com honradez, por saber que as dificuldades fez com que a gente buscasse mudar a realidade. Então, através de quê? Do trabalho, da educação, que existia uma porta, tem que existir uma porta, não podia ficar daquela forma. Então, outras pessoas tinham conseguido, a gente tem que se espelhar naquele outro que conseguiu. Então, alguém no bairro já tinha conseguido. Existiam famílias que vinham de famílias humildes, carentes, pobres, no sentido de condições financeiras, e que através do estudo tinha vencido. Então, a gente se espelhava nisso aí, né? Então, através do estudo, a minha mãe foi muito, muito exemplo pra gente. Eu com 8 e meu irmão com 9, a gente era os caçulas, ela no barro tinha até só tinha até a 8ª série, né? Que era o oitavo ano, né? A 8ª série. Então ela fez 1º, 2º, 3º normal, que era o pedagógico, teve que fazer em Milagres, então ela ia e vinha todos os dias. Aí encerrou, Milagres formada, né? Como fosse uma graduação. Mas ela queria se especializar. Eu já tinha 8 anos de idade, e ela começou a fazer uma especialização no normal, que era o 4º normal. O 4º normal era como se fosse um avançado do 2º grau. E você herdou dela essa E aí ela levava eu e meu irmão, que não tinha quem deixar. Pegava no ônibus e dos estudantes ia toda noite para o Brejo Santo para fazer o 4º normal. Então a gente cresce vendo assim, com toda dificuldade, com sufoco, trabalhando durante o dia, 5 horas da tarde, prontinha para pegar o ônibus, levando os meninos também para estudar. Então a gente vai vivenciando e a gente vê o exemplo. Aí vem, como é que a gente não consegue dar continuidade a isso? Então a minha infância foi uma infância onde eu vi lutas, né?
dificuldades sendo superadas a todo instante, saber conviver com o mínimo, ser feliz, saber brincar, saber lutar. A gente vendia, eu e minha mãe, para poder ter um pouco mais de renda, a gente vendia bombons no recreio da escola, tá? E da minha ideia mesmo, dizendo, não, tem como pegar mais renda de alguma outra coisa. Eu tirava siriguela no quintal da minha casa, tinha um pé de siriguela enorme, eu juntava baldes e baldes de siriguela, ia vender na rodoviária. Então foi dessa maneira a infância da gente, de lutas, de muitas brincadeiras, de muita liberdade, de muita felicidade, de muita ocupação. Mas nossas responsabilidades do dia a dia, da rotina, ela existia todos os dias. E é um passado que ele marca, né? Marca, e assim, e me traz assim, eu sou uma pessoa que eu não meço esforço para chegar onde eu sonho, eu acho que é possível, porque a gente ia desde o momento que era acordar para ir para a escola, ou quando estudava à tarde, aí pela manhã a gente tinha que arrecadar lavagem, né, que é aqueles restos de comida de todos os vizinhos, porque a gente criava porco lá no quintal da minha avó. Esse porco ou era para consumir ou para vender, para comprar alguma coisa para dentro de casa. A gente tinha aqui também, eu e meu irmão, quase que 2, 3 vezes, 4 por semana tinha que buscar um gás no depósito de gás, porque quando a gente conseguiu comprar um fogão a gás, que a gente cozinhava com carvão e lenha, né? Mas quando conseguiu adquirir um fogão a gás, um fogão usado, mas a gente não tinha o gás. Tinha um fogão, mas não tinha o gás. Mas o fogão na cozinha já era chique, né? Perfeito. Então, o gás que a gente usou por muito tempo era o gás que o senhor lá do depósito, ele sempre, naquele tempo lá, há seus 40 anos atrás, era permitido e tinha muito consumo de gás nos carros. Então, os carros do sítio, quando vinham para a feira, não queria voltar para casa com um restinho de gás, com medo do gás acabar. Então, trocava logo o gás, deixando 2, 3 quilos de gás dentro, pegava um novo. Então, esse gás que ficava, esse restinho, o rapaz pesava e dizia, esse aqui tem mais de 13 quilos, tem 14, tem 1 quilo de gás dentro. Aí nós levávamos 1 quilo de gás para casa de presente. E sobrava. Então, de 3 em 3 dias, os gás se acabam. Então a gente usou muito gás por muito tempo, a gente foi muito chique. No começo logo da infância tinha a gás, né? Mas parecia que a gente trabalhava no depósito, que era pra lá e pra cá. Fantástico. Essa veia empreendedora começou aí? Começou aí. A necessidade de vender o bombom, né? Mamãe. O irmão da minha mãe mora em Recife, outro morava em São José de Belmonte, eram pessoas mais bem desenvolvidas financeiramente e intelectualmente também, né? Estudou, fez faculdade, um era bancário, o outro era agrônomo. Então eles viam a necessidade de acolher e ajudar aquela parte da família que estava mais a mercê, né? Então eles, Aldeir, falava pra minha mãe, eu vou comprar umas coisinhas para tu vender aqui. Trouxe umas remédios de galinha, aquele... Era da Emater, aí entendia desse negócio de veterinária, sabe? Então ele ensinou a minha mãe remédio de gogo, de galinha, essas coisas de pinto, enfim, a gente vendia essas coisas de remédio de bicho, né? E começamos a comprar bombom a um senhor que vendia numa Kombi, que vinha seu João da Kombi. Nos sábados ele vendia bombom no bairro, ele vendia do Juazeiro e vendia bombom pra gente, né? Comprava 1 quilo de bombom e aí a gente vendia esse quilo de bombom na semana. Então, na época, eu lembro como fosse hoje, tipo, era R$2,80 cruzados novos, um exemplo, né? 1 quilo de frigeles. Os frigeles que tinha aquelas frasezinhas, né? Então, a gente, assim, comprava 1 quilo de bombom e no quilo de bombom a gente vendia na semana rapidinho. Então, 1 quilo de bombom de R$2,80 se transformava em R$10. Já era um bom negócio. Então, a cada sábado eu conseguia comprar 3 quilos a mais. O primeiro investimento de 2 e pouco conseguiu formar 10. 10 comprou 3. Então assim a gente foi conseguindo aumentar o estoque e fomos conseguindo fazer uma variedade. Aí na outra semana não precisava mais do frigério, porque já comprava um fofão. E assim a gente foi dando uma variedade no nosso estoque, né? E esse veio de empreendedorismo, veio do incentivo dos meus tios, que trouxe pra gente a mercadoria e disse assim, começa a vender alguma coisa para vocês terem uma renda de outro canto, não depender só do salário da sua mãe, só do emprego do seu pai, do trabalho do seu pai. Meu pai era agricultor, né? Plantava arroz, algodão, tomate, a gente ia para a roça também, levava comida de trabalhador, também espalhava arroz, botava para despolpar arroz, fazia todo o trabalho que fosse necessário. E meu pai também era vendedor, tanto ele era agricultor, como ele também era vendedor, ele também sabia, inventava, sabe, era muito criativo, então ele também conseguia reformar colchão de mola, e a gente ajudava ele.
costurava sacos de tecido, enchia aquele saco de junco, que é umas palhas de cana misturada com outras coisas, e fazia uns colchão de junco. Já ouviu falar em colchão de junco? Perfeito. Pronto. Pois casa de ferreiro, espeto de pau. Na minha casa, a vida inteira foi colchão de junco. Tá certo, muito bem. Então, assim, foi uma infância, né, cheia de altos, de dificuldades, marcante, e marcante. Então, quem conhece hoje, vê as referências, vê os empreendimentos que a gente vem adquirindo, não tem noção de que houve toda uma construção, porque não foi nada herdado, a não ser o aprendizado, A família né, a experiência.